naquele buzo lá. Aula de quê? No buzo. Ah, não terminou ainda não? Uai, não sei, eu saí antes, tava aguentando aquela aula mais. Tá aguentando o quê? Aquela aula mais. Olha, tá gravando, Giovana. Vitor! Vitor! Nossa! Vitor, você apaga isso, pelo amor de Deus. Vamos lá, alguém mais entrou? Bom dia, Luana. Bom dia. Podem pegar a apostila na página 35. O conteúdo que vai cair na avaliação de semana que vem, na quarta-feira que vem. Ai, ai. É um conteúdo que vocês já viram e a gente vai aprofundar. Bom dia, José Arthur. Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, Thaísa. Bom dia, Laura. Bom dia, Lavínia. Bom dia, Raíssa. Bom dia. Bom dia. A aula do Busca acabou agora. Foi. E Busca enrola minha aula. Toda terça-feira. Apostila 3, página 35. Conteúdo da avaliação trimestral de vocês, que vai ser semana que vem. Conteúdo facinho, 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 mole, mole, mole. Deixa eu abrir aqui no meu quadro, só um minutinho. Eita! Esse positivo não tá certo a cabeça hoje, não. Só um minutinho, gente. Uai, meu Deus. Meninos estão aí? Sim. Aham. Ah, tá. Abriram a página 35? Ai, graças a Deus. Mariana, Oi. você começa a ler os objetivos da gente, pra gente?
Aham, da página 35, né? Isso, eu estou apresentando a tela? Tá. Ótimo. Objetivos. Neste capítulo, você conhecerá as representações gráficas e algébricas da função afim e da função quadrática. Além disso, você utilizará esses conceitos para analisar situações e resolver problemas que envolvam esses dois tipos de funções. Ótimo. O que, que vai cair na prova para vocês a semana que vem, dia 14? Função afim, função do primeiro grau. Representação algébrica e interpretar alguns gráficos. Eu não vou pedir para vocês acharem a equação da função, não, de acordo com o gráfico. Porque não vai dar tempo, é mais complicado. Mas interpretar e montar a função. Função afim, gente, marca aí para mim, puxa uma setinha. Função afim também é conhecido como função do primeiro grau. E função quadrática também é conhecido como função do segundo grau. É importante vocês saberem isso, porque a função afim ela veio derivada da equação do primeiro grau. E a função quadrática ela veio derivada da função do segundo grau. Tranquilo? Tranquilo, meninas? Tranquilo. Vamos lá, função afim, que é uma função do primeiro grau. Representação algébricas. Em muitas situações práticas, tentamos compreender fenômenos que envolvem a variação de uma ou mais grandeza. Como a temperatura ambiente varia na sua cidade no verão e no inverno. Qual a sua velocidade média em uma corrida de 100 metros e em uma corrida de 200 quilômetros? Quanto de combustível um veículo consome andando na cidade e na estrada? Como se comporta o nível da água do mar ao longo do dia e da noite? Você já estudou anteriormente que, para relacionarmos grandezas variáveis, como a temperatura e a velocidade, muitas vezes podemos fazer uso de funções, que até então vocês conheciam como expressões algébricas. Agora vocês vão ver que esse tipo de expressão algébrica tem um nome específico de função. Na matemática, há alguns tipos conhecidos de funções, como é o caso de função afim. Observe um exemplo de aplicação de função afim. Roberto trabalha como garçom em um restaurante. Por mês ele recebe 1.250, acrescidos da taxa de serviço, que equivale a 10% do valor total dos pedidos que atendeu no restaurante. A taxa de serviço é um percentual do total consumido pelo cliente e que corresponde a uma gorjeta dos funcionários. O estabelecimento deve informar ao consumidor quanto à cobrança dessa taxa e esclarecer que seu pagamento é opcional. Meninos, vamos lá. Ninguém esclarece pra gente que esse pagamento é opcional, não. Vamos lá. Presta atenção. Lembrando, o salário dele é 1.250 mais 10% da taxa do total de pedidos, certo? Tranquilo? Tranquilo, meninos? Não, não. Não, não. Tranquilo. Voltando. A tabela ao lado apresenta os valores gastos pelos clientes que o Ô, Roberto Vitor, atendeu e que pagaram a taxa de serviço no respectivo mês. Oi. que página tá? Página 35. Quanto ele recebeu em cada um dos meses indicados? Preencha a tabela de acordo com os valores encontrados. Olha só. O mês de janeiro, ele recebeu o total de pedidos, R$ 4.000. Tá, como que vai ficar o salário dele? 1.250 mais 10% de 4.000. Gente, lembrando que 10% eu tenho que trabalhar em forma de número decimal. 10% é 10 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,1. Porque 10 dividido por 100 é 0,1. Tranquilo? Nono.
Vamos lá. O salário dele vai ser 1.250 mais 0,1, que é a porcentagem, vezes o total de pedido, que é 4.000. Se eu fizer 0,1 vezes 4.000, eu vou encontrar quanto, meninos? 400. Quanto que é 1.250 mais 400? Nono ano? 1.650. 1.650. Esse é o salário dele em janeiro. Tranquilo? Giovana Diniz? Ali é vezes 4.000? Isso. É a porcentagem vezes o total de pedidos. Certo, Giovana? Uhum. Tranquilo? Fevereiro. O salário dele vai ser quanto? 1.250 mais a taxa de porcentagem, que é 0,1, vezes o total de pedido. Qual que foi o total de pedido? Qual que foi o total de pedido em fevereiro, meninos? 8.000. Vezes 8.000. Então, ó, tem que multiplicar aqui primeiro, vai ficar 1.250 mais. Quanto que é 8.000 vezes 0,1? Meninos? 800? 800. Quanto que é 1.250 mais 800, meninos? Mil duzentos e cinquenta mais 800. 2.050. 2.000 e... Meninos, estão acompanhando? Estão entendendo? Isso é importante. O salário dele, vamos lá, em março, 1.250, que é a parte fixa, mais a taxa de 10% vezes o total de pedido, que é 7.000. Vou multiplicar aqui, então vai ficar 1.250 mais... Quanto que é 7.000 vezes 0,1? 700. Quanto que é 1.250 mais 700? 1.950. 1.950. Por fim, em abril, o salário dele vai ser 1.250 mais 0,1, que é a porcentagem, vezes o total de pedido, que é 7.500. Qual que é o valor de 0,1 vezes 7.500, meninos? Quanto? 750. Quanto que é 1.250 mais 750? 2.000 reais. 2.000. Tranquilo, gente. Professor, mas o que que isso tem a ver com função? Isso é um problema simples. Tá, o que que tem a ver com função? Isso aqui. Vamos chamar o salário dele no final do mês de Y. Aí eu pergunto para vocês, desse problema, qual o valor que interferiu no salário dele? O valor fixo ou total de pedidos? O total de pedidos. Então, o Não, total de pedidos, que é a variável, o total de pedidos vai ser X. Então, vocês concordam comigo que o salário dele vai ser igual uma parte fixa de 1.250, certo? Certo, meninos? Mais 10%, que é 0,1, sempre porcentagem passa para número decimal, põe IPC nisso aí, vezes o total de pedidos. Para mim montar essa função do primeiro grau, essa função afim,
Só substituir. O salário é representado por qual letra? O Y. A parte fixa não muda. Mais 0,1 vezes quem? O total de pedidos. Qual letra que eu estou representando o total de pedidos, meninos? X. Essa é uma função afim, uma função do primeiro grau. Geralmente, vocês vão ver elas assim, ó. Essa parte que acompanha com a letra, ela vem na frente, mas não interfere. Tranquilo, meninos? Tranquilo. Meninos? Tranquilo? Outra forma que vocês vão ver dessa função. Muitas vezes, muitos exercícios não vai usar y, vai usar f de x. Função de x, que é a mesma coisa que y, é igual a 0,1x mais 1.250. Então, f de x e y são as mesmas coisas. Tranquilo, meninos? Nono ano? Meus queridinhos, vamos responder o tio Vitor, porque é matéria de provinha. Eu fico preocupado. Tá tranquilo até então? Tá. Tá? Matheus tá aí? Tô entendendo mais ou menos. Tá entendendo mais ou menos? É, Mas você entendeu como é que eu formei a função ali? eu acho que sim. Ótimo. Então vamos para frente para saber se você entendeu mesmo, Matheus. Matheus, nesse quadro azul, lê a definição de função para mim. As funções com formato y é igual a x mais b são chamadas de função afim ou função polinomial do primeiro grau, sendo a e b números reais, com a é diferente de zero. Diferente de zero. Então, o A nunca pode ser igual a zero, o número que acompanha o X, certo? O B pode, mas o número que acompanha o X nunca pode ser igual a zero. Tranquilo? Vamos lá trabalhar com um pouquinho dessa função. A função que representa o salário desse caboquinho é esse daí, ó, que a gente fez. Aí vem a primeira pergunta. Matheus, lê pra gente o primeiro pontinho? Qual foi o gasto dos clientes atendidos por Roberto e que pagaram a taxa de serviço em um mês que ele recebeu R$ 2.770? Olha só, em um mês ele recebeu R$ 2.770. Ou seja, o valor do salário dele, o Y, foi igual a 2.770. Aí a pergunta, qual foi o gasto dos clientes? Os gastos de cliente é representado por qual letra? Por X. Tranquilo, Matheus? Sim. Aí você vai pegar a função. Y é igual a 0,1x mais 1.250. E vou procurar o valor de Ô, Vitor, quem? aí sempre que querer saber o gasto, tem que usar essa fórmula aí? Nesse exercício, sim. Cada exercício vai ter uma função diferente que você vai montar e vai trabalhar com ela, Matheus. Hã? O Y é o quê? O Y é o salário, lembra? Que a gente fez aqui em cima, ó. Y é o salário e X é o total de pedidos. Lembrou, Giovana? Sim. Falou que ele recebeu 2.270 no mês. É o salário. Quer saber o total de pedidos dos clientes nesse mês? Estou procurando X. Então, eu vou só substituir. No lugar do Y, eu vou colocar quanto? 2.270 é igual a 0,1x mais 1.250. Chega numa equação do primeiro grau. Para mim resolver, eu tenho que isolar o valor do x. Se está mais 1.250,
vai passar para o outro lado, menos... Isso aqui é 700, desculpa, meninos, 700. Menos 1.250, concordam? Ó, 2.770 menos 1.250 é igual a 0,1x. Aí eu pergunto para vocês, qual que é o valor de 2.270 menos 1.250? 1520? 1.520 é igual a 0,1x. Se o x aqui está multiplicando, ele vai passar como, meninos? Qual que é a operação inversa da multiplicação? Divisão. 1.520 dividido por 0,1 dá quanto, meninos? Alguém faz para mim, por favor. Fizeram? 1.520 dividido por 0,1? Quanto que dá? 15.200. Quanto? 15.200. 15.200. Então, qual que foi o total de pedido que o Roberto atendeu esse mês? 15.200. Tranquilo, Matheus? Tranquilo, mas eu não entendi por que os 1.250. Porque, olha lá no começo, lá na página 35. Roberto trabalha como garçom em um restaurante. Por mês ele recebe 1.250 mais a taxa de serviço. Ah, então essa fórmula é parte da questão, então, né? É parte da questão. Essa fórmula você montou e é parte da questão. Certo, então. Tranquilo? Aí vem, analise os salários encontrados na página anterior e responda. Os valores de Y são diretamente proporcionais ao valor de X? Justifique a sua resposta. Vamos lá. Ó, valor de pedidos, 4.000. O salário, 1.650. Valor de pedidos, 8.000. O salário, 2.050. O valor de pedido aqui, ó, dobrou, certo? Multiplicou por 2. O salário também multiplicou por 2, meninos? Não. Não. Então as grandezas são diretamente proporcionais? Nono? Não. Não. Por quê? Porque quando dobramos o valor total dos pedidos, o salário do Roberto não foi dobrado na mesma proporção. Tranquilo? Pode continuar, meninas? Meninos? Não, não. Pode. Pode. Vamos lá. Olha um exemplo aqui. Presta atenção. No mês de abril, maio, junho. Maio, ele atendeu um total de R$ 1.000
de pedidos. Qual será o seu salário? Meninos, vamos lá. No mês de maio, ele atendeu um total de R$ 1.000 de pedidos, certo? Esse total de R$ 1.000 de pedidos equivale a X ou Y? Isso é um exemplo que você está passando, né? Então, Mas tem na apostila também ele. Ah, tá. Meninos, esse total de pedidos equivale a X ou Y? X? X. Total de pedido é X. Perguntou qual será o seu salário. O salário desse caboquinho é X ou Y? Y. Y. Se ele te deu o valor de X, eu vou achar quem agora? O Y. Então, ó, a função Y é igual a 0,1x mais 1.250. A mesma função que eu estou trabalhando. Lembrando que x agora vale R$ 1.000. O exemplo que eu passei. E eu quero achar o valor de y. Basta substituir na função. Y vai ser igual 0,1 vezes o valor de x. Qual que é o valor de x? 1.000. Mais 1.250. Quanto que é 0,1 vezes 1.000, meninos? 100. 100 mais 1.250. Qual que vai ser o salário dele no mês de maio? 1.350. Alguma dúvida até então? Meninos? Nono? Não. Não. Ótimo. Vamos lá para o próximo exemplo aqui embaixo, ó. Vamos fazer no próximo exemplo aí, enquanto eu vou colando aqui no quadro, por favor. O restaurante que o Roberto trabalha, na página 36. Até a página 37, antes do quadrinho azul, verde. Matheus, tá fazendo? É para fazer o quê? O exemplo da página 36. Tá. Desse prato de arroz aí, ó. Vamos lá, meninos. Murilo. Oi. Lê para mim, ó, no restaurante que o Roberto trabalha. No restaurante que o Roberto trabalha, um prato feito com arroz, feijão, batata frita, carne e salada custa R$ 12,50. Preencha a tabela a seguir com o valor Y arrecadado pelo restaurante com a venda das quantidades indicadas de pratos comerciais. Vamos lá. Pratos comerciais é X.
O valor que ele vai pagar é Y. Então, se vender 5 pratos, cada prato custa quanto? 12,50, certo? Então, o valor pago Y vai ser 12,50 vezes 5. Qual que é o valor de 12,50 vezes 5, meninos? Quem já tinha feito? 52,50. 62,50. Olha só. E o 8 pratos vendido? O valor Y vai ser 12,50 cada prato vezes 8. Matheus, tá pegando? Giovana Diniz? Por que não tem a porcentagem lá 0,1 nesse aí? Porque esse aqui é outro problema. Esse não envolveu porcentagem. Faz os números, então. Aí aquele lá Ah? tinha um 10%, por isso que você fez, então, né? Isso, por isso que eu passei por porcentagem. Cada exercício é diferente, cada função é diferente, Matheus. Tá. 12,50 vezes 8, quanto que dá? 100. Tranquilo, meninos? Tranquilo. Y vai ser, se vender 12 pratos, 12,50 vezes 12 vai ser quanto? 150. 150. Ótimo. E se vender 16 pratos? 200. 200. Eu posso montar uma função para representar esse problema. O valor que eu pago Y vai ser o quê? 12,50 vezes o quê? O que que altera o valor final da compra? Não é a quantidade de pratos? Então, 12,50 vezes o quê? X. Tranquilo, meninos? Tranquilo. Alguma dúvida? Não. Matheus? Tranquilo. Aí vem a pergunta aqui embaixo, ó. Qual é a variável dependente? Justifique a resposta. O que é variável dependente? É uma variável que depende da outra. Nesse exercício, qual a variável que depende da outra? O Y? O Y depende diretamente de quem? O valor do X. Do valor de X. Então, a variável dependente... Ou seja, aquela que depende de uma outra é quem? É Y, que depende diretamente de quem? Dos valores de X. Tranquilo, meninos? Meninos? Nonaninho. Vamos lá. Segunda bolinha aqui, ó. Os valores de Y são diretamente proporcionais aos valores de X? Justifique sua resposta. Meninos, presta bem atenção. Vamos pegar aqui o 8 e o 16. Vendendo 8 pratos comerciais, recebe R$100. Dobrando os pratos comerciais, ou seja, passando para 16, multiplicou aqui por 2. Vai receber quanto? Vai receber quanto? 200. Foi dobrado também? Foi. Então, as grandezas são diretamente proporcionais? Aham. Sim. Por quê? Quando dobramos o valor de X, o valor de Y também dobra. Nono ano, alguma dúvida até então? Não. Certo, Matheus, dá uma espiada aqui. Uma função é do tipo AX mais B. Um valor que acompanha o X e um valor sozinho, certo?
A Certo. primeira função que a gente trabalhou, 0,1x mais 1.250. A segunda função que a gente acabou de trabalhar, 12,50 vezes x. Certo, Matheus? Certo. Essa aqui é a fórmula genérica. Certo. Qual que é a diferença da primeira função para a segunda? Alguém pode me responder a diferença da primeira função para a segunda? É que na segunda não tem o termo B? Ah! Na segunda eu não tenho o termo B. A primeira função eu tenho o termo A e o termo B. Na segunda função só tem o termo A. O meu B não existe. Quando isso acontece, essa função afim é chamada de função linear. Função linear é aquela que tem só o termo A. Certo, meninos? Alguma dúvida? Não. Matheus? Tranquilo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Continuar então. Ó, deixa eu apagar aqui. Giovana Diniz? Oi. Laura? Lavínia? Luana? Raíssa? Thaísa? Giovana Lívio? Giovana de Paula? Maria Luísa? José Arthur? Tá tudo ok? Aurélio? Rafael? Arthur? Pode continuar? Lucas? Ana Laura? Pode? Pode. Ana Laura? Que Lê para mim aí, em Curitiba. em Curitiba, capital do estado do Paraná, cobra-se por uma corrida de táxi o valor fixo, chamado de Bandeirada. bandeirada, e o valor que varia conforme a quantidade de quilômetros rodados. Em horários de pico, o valor da bandeirada é 5,40 e o valor por quilômetro rodado é 3,30. E o novo serviço de transporte de passageiros operado por um aplicativo de celular passou a ser oferecido. Nesse serviço, são cobrados 2,50 por quilômetro rodado, sem taxa de bandeirada. Complete a tabela a seguir com os valores cobrados pelo serviço de táxi e pelo novo serviço de transporte de passageiros, de acordo com as distâncias indicadas. Vamos lá. Tem um serviço de táxi e o novo serviço, que isso aqui é como, esse novo serviço é como se fosse o Uber, tá, gente? Olha eu fazendo propaganda do Uber. Vamos lá. Presta atenção. No táxi, tem a bandeirada. Gente, bandeirada no táxi é um valor fixo. Nunca muda. Então, a bandeirada aqui no táxi, o serviço de táxi, sempre vai ser a mesma. 5,40. Essa bandeirada é aquele valor que aparece no painel do táxi quando você entra. 5,40. Então, só para você entrar no táxi, você já paga 5,40. E o valor por quilômetro rodado? Mais 3,30 por quilômetro rodado. 3,30 vezes o quilômetro rodado. Qual que é a primeira distância? Qual que é a primeira distância? 6 quilômetros. Então, 3,30 vezes 6. Na segunda, 3,30 vezes 7. Na terceira, 3,30 vezes 8. Na quarta, 3,30 vezes 9. Fazendo 3,30 vezes 6 e somando com 5,40, quantos reais que vai dar, meninas? Alguém faz para mim, para me ajudar? R$ 3,30 vezes 6 mais 5,40. Quanto que dá?
25 e 20. 25 e 20. Ótimo. 3,30 vezes 7 mais 5,40. 3,30 vezes 7 mais 5,40. 28,50. Ótimo. 3,30 vezes 8 mais 5,40. 31,80. 31,80. 3,30 vezes 9 mais 5,40. 35,10. Ótimo. Isso tudo é só táxi. Aí o novo serviço, que é o Uber, não tem bandeirada. Só cobra o quilômetro rodado. Que é quanto por quilômetro rodado, meninos? 2.050. Então aqui, ó. 2,50 vezes 6. Quanto que eu vou pagar? 15 reais. O tanque é mais barato. 2,50 vezes 7. Quanto que eu vou pagar? 17,50. 2,50 vezes 8. Quanto que eu vou pagar? 20 reais. 2,50 vezes 9. Quanto que eu vou pagar? 22,50. Tranquilo, meninos? Giovana Diniz, Matheus, meninos, tranquilo? Matheus? Tranquilo. Certo. Letra B. Determina a função que calcula o valor total cobrado por uma corrida de X quilômetros com o uso do táxi. Como classificamos a função encontrada? Meninos, ó, presta atenção. O serviço de táxi, primeira tabela aqui de verde. O valor cobrado Y vai ser a parte fixa, que é 5,40, mais 3,30 por quilômetro rodado. O quilômetro rodado eu vou chamar de qual variável? X, porque é ela que vai interferir diretamente no valor de Y. Tranquilo? Meninos? Matheus? Tranquilo. Tranquilo. Como é que chama essa função? Função afim. Tranquilo, meninos? Posso continuar? Pode. Vamos lá. Determina uma função que calcule o valor total Y cobrado por uma corrida de X quilômetros com o uso de serviços de transporte. Ó, o novo serviço de transporte, o roxo aqui, ó, Y vai ser 2,50 vezes os quilômetros rodados, que é quanto? X. Essa função é uma função também afim, só que ela tem uma classificação. Qual que é a classificação dela quando a gente não tem o termo B? Linear. Função linear. Alguma dúvida, nono ano? Oh, não. Te Vitor, para continuar? Pode. Ó, para casa. Postila 3, manda lá no aula na data de hoje. Páginas, hoje a aula rendeu, gostei. 38 e 39. Números. 1 a 8. Tranquilo, meninos? Alguma dúvida? Não. Tá lá no aula já, viu? Tranquilo?
Ô, nono ano.